A Saga do Prêmio Nobel. Versão e distribuição Sinapse. A Saga do Nobel é a história das grandes descobertas e das ideias do século XX. Einstein, Curie, Pavlov, Fleming e também Camus, Hemingway, Luther King e o Dr. Schweitzer já se tornaram lendas. Com um intervalo de 30 anos, receberam o Prêmio Nobel dois grandes escritores europeus, o italiano Luigi Pirandello e o irlandês Samuel Beckett. Autores de romances de vanguarda, ao mesmo tempo trágicos e cômicos, eles desmistificaram o teatro, quebrando todas as convenções. Também foi através do teatro que ambos ficaram conhecidos. Nascer ou não nascer? Caí não sei de onde, nem como, nem porquê, num árido campo de oliveiras centenárias voltado para o mar africano. Luigi Pirandello veio ao mundo no dia 28 de junho de 1867 em um vilarejo da Sicília com um nome sugestivo, Cavuso, isto é, o caos. Sua mãe foi para lá fugindo de uma epidemia de cólera. Luigi é o segundo dos 6 filhos. Sobre sua mãe, ele dirá: aquela que me recolhera sob o grande pinho solitário e me chamara seu filho, pensava que eu precisava dela para nascer. Cada um nasce por si próprio, sem saber como. Seu pai, patriota fervoroso, combateu em 1860 sob as ordens de Garibaldi, o artesão da unidade italiana. Próspero explorador de uma usina de enxofre, ele proporcionou aos filhos uma educação leiga, porém rigorosa. Aos 15 anos, Luigi surpreende seu pai com a amante, que, além do mais, era a própria sobrinha. E o pior de tudo é que seus encontros aconteciam num convento. As relações entre o filho vingativo e o pai culpado passam a ser regidas pela omerta, a lei do silêncio. Luigi cospe no rosto da mulher e parte cheio de orgulho ingênuo. Para ele, agora, o mundo adulto se confunde com esse adultério. Nesse episódio, Pirandello busca inspiração para vários romances e peças de teatro, onde ele vai denunciar a hipocrisia das regras burguesas, levando a situações paradoxais. Em A Excluída, publicada em 1901, uma mulher acusada sem razão de adultério só pode retornar ao lar do qual for expulsa após ter realmente cometido a falta. Histórias que parecem vaudevilles, porém sempre com um conteúdo filosófico. Luigi não assumirá os negócios da família. Aos 20 anos, ele escolhe a literatura e vai para a Universidade de Bonn, na Alemanha. Longe do puritanismo siciliano, ele descobre os encantos femininos com uma bela morena, que ensina vícios e aluga o seu corpo, e descobre também o amor. Aos 24 anos, Luigi vai morar em Roma, a novíssima e efervescente capital da Itália. Ele escreve várias novelas, alguns romances e suas primeiras peças de teatro que ficaram guardadas até ele completar 43 anos. Apesar desses anos de liberdade, ele aceita o casamento à siciliana proposto por sua família. Casa-se com a filha do sócio de seu pai, a qual ele sequer conhecia. No entanto, Luigi acabará se apaixonando por Antonieta, que nunca entenderá seus repentes de paixão nem a sua filosofia. Em mim existem quase 2 pessoas, um grande eu e um pequeno eu. 2 senhores quase sempre em guerra um com o outro. O casal terá 3 filhos. Em 1903, um desabamento destrói a mina de enxofre, enterrando a fortuna dos Pirandello. Antonieta começa a perder a cabeça, uma paranoia que se manifesta por um mórbido ciúme. Além do mais, Luigi ensina literatura num colégio de moças, o que só agrava a situação. Sobretudo quando Antonieta descobre um bilhete de amor furtivamente colocado no bolso do professor por uma jovem admiradora. De 1903 a 1915, Pirandello publica 125 novelas miseravelmente pagas. Perseguido pelo ciúme doentio da esposa, ele pensa em suicídio. Volta atrás por causa dos 3 filhos e entrega seus sonhos de fuga libertadora a um personagem de romance. Para fugir dos ciúmes da esposa e das preocupações de sua profissão de bibliotecário, Matias Pascal foge. Ele fica sabendo do seu suicídio pelo jornal. Após ganhar no jogo, ele decide começar uma nova vida com outro nome. Mas sem documentos, ele não pode prestar queixa quando parte do seu dinheiro é roubada. Ele percebe que não é ninguém. Não é mais nada para os outros. Pensa em voltar para a sua família, mas nesse meio tempo, sua esposa casou-se novamente e teve um filho.
Resignado, assume seu novo papel, o do finado Matias Pascal. Só lhe resta colocar flores em seu próprio túmulo. Este romance, publicado em 1904, traz-lhe o início de sua fama literária e várias acusações de falta de verossimilhança. Para justificar sua pródiga imaginação, em 1908, Pirandello escreve um ensaio dedicado ao finado Matias Pascal. O humor vem do sentimento do contrário. É o desespero que dramatizamos de forma cômica. Patriota, Pirandello se declara em 1914 a favor da intervenção da Itália. Ele está com 47 anos. Durante a guerra, ele escreve suas mais alegres comédias. Escrever é seu lazer, seu descanso, sua companheira. Mas quando seu filho é preso pelos austríacos, a guerra se revela para ele como terrível reflexo do absurdo que reina na sociedade. Ele inicia um novo romance. Ninguém e 100.000. Tudo é alienação na vida e sociedade. O indivíduo só é o que os outros querem que ele seja. Cada um de nós usa uma máscara que varia em função do humor e das situações, e nunca mostra sua verdadeira face. Nós acreditamos ser mas éramos a mesma pessoa há 10 anos? A impressão de ter uma única identidade é ilusão. 100.000. Todas as máscaras que adotamos e que os outros nos impõem pela imagem que fazem de nós. Ninguém. O indivíduo não existe fora dessas projeções. Este corpo não é nada nem ninguém. Uma corrente de ar pode fazê-lo espirrar hoje e levá-lo amanhã. Mas qual é a solução? Impedir o pensamento de voltar a funcionar em mim para fazer o vácuo de suas vãs construções. Pirandello luta em vão para conseguir a liberdade do seu filho mais velho e consegue evitar, por pouco, que o filho mais novo parta para a guerra. Além disso, Antonieta, em seu delírio, acusa-o de dormir com sua filha, que tenta o suicídio. Seu amigo, o célebre ator siciliano Ângelo Musco, afasta do desespero ao montar com muito sucesso suas peças escritas em dialeto siciliano. Pirandello decide voltar a escrever para o teatro e produz Cada Um com a Sua Verdade, peça filosófica que busca demonstrar que duas afirmações contraditórias podem ser verdadeiras. Eu sou, ao mesmo tempo, a filha da senhora Frola e a segunda esposa do Sr. Ponza. Para mim, sou aquela que pensam que eu sou. Para os homens, a mulher só existe no desejo dos outros. Uma ideia que Pirandello usará com frequência em cena. Je me suis donnée à toi tout entière. Je t'ai dit, je suis à toi. Construis-moi comme tu veux. Após conviver por 15 anos com a loucura da esposa, Luigi se vê na contingência de internar Antonieta, que tantas vezes serviu de modelo para suas personagens de identidade mal definida. O louco é o único homem sincero. Ele acata todas as imagens, todas as paixões que se apresentam. Os outros aceitam a máscara que lhes foi imposta pela sociedade. Com o jogo dos papéis, e esta noite se improvisa, Pirandello começa a fazer do teatro o motivo da representação. Mas quando ele escreve 6 personagens em busca de autor em 1921, ele é conhecido sobretudo por suas peças realistas como A Volúpia da Honra. Como eu insistia em afastá-los do meu pensamento, esses personagens continuavam vivendo por conta própria. Eles escolhiam determinados momentos do dia para aparecer na solidão do meu escritório. Eu me pergunto por que não representar isto, que é novo para nós. Um autor que se recusa a dar vida a personagens nascidos na sua imaginação e personagens que, assumindo a vida, não se conformam em ser excluídos do mundo da arte. Eles já se desprenderam de mim, vivem por conta própria, já adquiriram voz e movimento. Então vamos deixá-los ir para onde costumam ir os personagens de teatro para ter uma vida, o palco. E vamos aguardar o resultado. Estes senhores desejam vê-lo. Mas eu estou bem no meio do ensaio. Vocês sabem muito bem que durante os ensaios ninguém pode entrar. Quem são vocês? O que querem? Nós estamos à procura de um autor. Mas aqui não tem nenhum autor, pois não estamos ensaiando nenhuma peça nova. Então, ótimo, senhor, ótimo. Poderemos ser a sua nova peça.
A estreia acontece em Roma, em 1922. Vendo que não havia cenário, o público começa a reclamar. Os 6 personagens que surgem no fundo do palco enfurecem ainda mais o público. Os jovens aplaudem sem parar, mas os outros, não satisfeitos em assobiar e vaiar, gritam em coro. Para o hospício! Para o hospício! Pirandello tenta em vão acalmar a plateia. Ele tenta deixar o teatro, mas é cercado, recebe golpes e pedradas. Enquanto os espectadores brigam nas cercanias. Porém, meses mais tarde, a peça é apresentada em Milão e a acolhida é triunfal. Aos 56 anos, fazendo um enorme sucesso, Pirandello não tenta mais justificar suas extravagâncias. Eu juro que não fiz o meu teatro de propósito. Eu quase que ousaria dizer que não gostaria de tê-lo feito como ele é, para não mais me ouvir dizer que ele é novo. É o início de uma grande carreira internacional. Os Pitoef montam a peça em Paris com muito sucesso e em seguida Marxenhardt na Alemanha. Em 1922, Mussolini organiza a marcha para Roma e o rei o convida para participar do novo governo. Pirandello, seduzido pelos elogios do Duce, aceita o convite. Eu creio ser capaz, como poucos, de entender a beleza desta contínua criação da realidade feita por Mussolini. Uma realidade italiana e fascista que não se submete a nenhuma outra realidade. Decepcionado com a unidade italiana, que em nada mudou a pobreza do Sul nem a corrupção dos políticos, ele cede à ilusão do fascismo e adere ao partido. No entanto, sua visão do mundo permanece oposta ao reducionismo fascista e o público do teatro burguês e conservador continuará tendo dele a imagem de um anarquista inquietante e mistificador. Em 1924, ele funda o Teatro d'Arte e decide ser diretor para tentar reduzir a diferença entre a maneira pela qual ele vê suas peças e a maneira como os atores as interpretam. Ele contrata aquela que será sua musa e intérprete favorita, Martha Abba. Seu teatro é apresentado na Europa e na América Latina a partir de 1927, desanimado pela acolhida na Itália, onde é acusado de cosmopolitismo, prefere criar suas peças no exterior e se torna um viajante sem bagagem. Quando Pirandello recebe o Prêmio Nobel em 1934, Mussolini não o brinda com nenhuma manifestação oficial. Ele teria preferido que Gabriele D'Annunzio fosse laureado, pois sua obra refletia os verdadeiros valores fascistas. Mesmo assim, Pirandello doará sua medalha Nobel à pátria. Ao morrer no dia 10 de dezembro de 1936, choca pela última vez a Itália católica e fascista com seus últimos desejos. Quero que me queimem. E que meu corpo, depois de incinerado, seja todo espalhado, pois não gostaria que nada, nem mesmo minhas cinzas, sobrevivessem a mim. Se não for possível, que minha urna cinerária seja levada para Sicília e trancada em qualquer bloco maciço de pedra do campo de Agrigento, onde nasci. Trinta anos depois, um outro escritor continuará a desconstrução do romance e do teatro iniciado por Luigi Pirandello. Trata-se de Samuel Beckett. Para esses dois autores, a vida é uma ilusão e a personalidade uma construção do espírito. Mas Beckett nunca irá procurar o reconhecimento alheio. Ele continuará fiel à sua filosofia. Os dois, de costas, curvados vistos de costas, vão mal e mal de um passo igual. A mão da criança erguida para alcançar a mão que aperta. Aperta e é apertada. Tão mal e mal se vão e nunca se afastam, vistos de costas, ambos curvados, unidos pelas mãos apertadas apertando, que mal e mal se vão como um só, uma só sombra, uma outra sombra. Samuel Beckett nasceu em 1906 na Irlanda, numa família da pequena burguesia protestante. Seu pai é um artesão com boa situação financeira. Sam costuma acompanhar o pai em seus bucólicos passeios pelas cercanias de Dublin. Ainda bem jovem, ele se rebela contra a severidade da mãe, rejeita todo tipo de fé e não hesita em provocar certos professores. No Trinity College, renomada universidade protestante de Dublin, ele se destaca no rugby e no cricket. Seus heróis são Chaplin, Laurel Hardy, Buster Keaton, que se tornam seus modelos.
Alguns anos depois, o velho Keaton será o intérprete de filme, seu único roteiro. Samuel Beckett é apaixonado por Dante, Descartes, Apollinaire, Baudelaire e Pirandello. Dante solitário, ele passa a frequentar os teatros e os pubs de Dublin sem saber muito bem a que se apegar, a não ser a seu copo de uísque. No início de 1928, ele vai para a Escola Nacional Superior de Paris como professor de inglês. Esperando Godot, Sand se entrega ao vinho branco e se levanta ao meio-dia. Beira o abismo ao ler Schopenhauer e publica seus primeiros textos. Ele escreve um ensaio comparando a obra de Joyce, que vive em Paris, e de quem se tornou amigo, com a obra de Dante. A Divina Comédia é seu livro de cabeceira desde os 16 anos de idade. Ele retorna a Dublin, cidade que considera enfadonha e provinciana, e dá aulas no Trinity College. Ele está com 24 anos. É um estranho professor, dá aulas de costas, imita Mussolini, parodia o Cid, se veste como um mendigo com uma capa encardida e acaba se demitindo para desgosto de seus pais. Ele se tranca no quarto para escrever suas primeiras novelas, onde descreve as andanças de Belacqua, personagem inspirado ao mesmo tempo em Joyce e na Divina Comédia. O Belacqua de Dante está condenado por sua preguiça e bebedeiras a ficar grudado sobre um rochedo em posição fetal. O de Beckett perambula por Dublin de pub em pub. Com a morte de seu pai, em 1933, sua mãe se fecha em sua viuvez e tece uma teia na qual Beckett se deixa enredar. Doente, incapaz de escrever, ele leva uma vida como Belacqua, dividido entre os pubs e a cama, a andança e a inércia. Em 1935, ele foge para Londres, frequenta prostíbulos e inicia uma análise. Para Murphy, o personagem do romance que está escrevendo, a loucura é um confortável refúgio, longe das convenções sociais. Sentado nu num berço, Murphy, incapaz de amar, se evade em espírito. Eu sempre tive a sensação de nunca haver nascido. Em março de 1938, ele retorna a Paris de Montparnasse com sua efervescência, torna-se amante de Peggy Guggenheim e se liga aos irmãos Van Velde e Giacometti. Encontra Suzanne, que se tornará sua esposa. Quando estoura a guerra, ele decide ficar e se juntar à resistência. Prefiro a França em guerra do que a Irlanda em paz. Para fugir da Gestapo, ele se refugia no Vaucluse, no vilarejo de Roussillon. Lá ele passa 2 anos de angústia e tédio que lhe fornecem o material para Esperando Godot. Enquanto espera a volta para a resistência, ele escreve What, seu último romance em inglês. Nele já se encontram os acessórios de Godot, chapéu e sapatão. Watts é um personagem burlesco que vacila e titubeia. Não sabe por que está aqui, nem como se tornou servidor de um mestre poderoso, e arquiteta várias hipóteses sobre os fatos mais insignificantes. Em 1946, de passagem por Dublin, Beckett é surpreendido por uma revelação que ele descreve com a ironia em A Última Gravação. Ce que soudain j'ai vu alors, c'était que la croyance qui avait guidé toute ma vie, à savoir... Grand rocher de granit, et l'écume qui jaillissait dans la lumière du phare, et l'anémomètre qui tourbillonnait comme une hélice. Clair pour moi enfin que l'obscurité que je m'étais toujours acharné à refouler est en réalité mon meilleur. Ele aceita seu quinhão de ostracismo como fonte de inspiração, renuncia a todos os subterfúgios e decide escrever em francês, o que torna o encontro consigo um pouco mais suportável. Começa a escrever Molloy e se instala definitivamente em Paris. Molloy é o arquétipo do vagabundo beckettiano. Usa um chapéu preso por um cadarço, símbolo dos constantes retornos à mãe. Eu pegava uma pedra no bolso direito do meu casaco e colocava na boca. E colocava no bolso direito do meu casaco a pedra que estava no bolso direito da minha calça, que eu substituía pela pedra que estava no bolso esquerdo da minha calça, que eu substituía pela pedra do bolso esquerdo do meu casaco, onde eu colocava a pedra que estava na minha boca tão logo acabasse de chupá-la. Desta forma, sempre havia 4 pedras em cada um dos meus bolsos, mas não exatamente as mesmas pedras.
Entre 46 e 48, sua produtividade impressiona. As pessoas mais chegadas temem por sua saúde mental, mas Beckett exulta. Ele escreve 3 romances seguidos, iconoclastas, engraçados e trágicos, marcando uma mudança na literatura moderna. Molloy, Malone morre e O Inominável. Enquanto a morte não chega, o velho Malone, prostrado em seu leito, faz o inventário dos seus bens e posses. Como a morte demora, ele inventa histórias para lhe fazer companhia. O último personagem da trilogia é despido de tudo, até de seu nome. O Inominável é um homem atarracado, preso numa jarra. Seu único futuro é ser a placa luminosa de um açougue. Só lhe restam as palavras para manifestar sua angústia. As palavras precisam ser ditas enquanto ainda existem. Precisam ser ditas até que me encontrem, até que me digam. Estranha tristeza, estranho erro. É preciso continuar. Talvez já esteja feito. Elas talvez já me tenham dito. Elas talvez já me tenham levado ao início da minha história, para a frente da porta que se abre para a minha história. Ficaria surpreso se ela se abrisse. Serei eu, será o silêncio. Aqui onde estou, eu não sei, nunca saberei. No silêncio, não sabemos. É preciso continuar. Não posso continuar. Eu vou continuar. Ele escreve esperando Godot em 3 meses. Ele dizia ter feito uma horrível prosa para se distrair. Vamos embora. Não podemos. Por quê? Estamos esperando Godot. É verdade. Tem certeza que é aqui? O quê? Que é para esperar? Ele disse em frente à árvore. Tem outra? E se ele não vier? Voltamos amanhã. E depois de amanhã? Talvez. E daí por diante? Quer dizer... Até que ele venha. Você é impiedoso. Numa estrada, 2 vagabundos ao lado de uma árvore esperam um certo Godot que não chega. Enquanto isso, acontecem 1000 coisinhas bobas e irrisórias. Sapatos que apertam, chapéus que dão coceiras, quiprocóis e brigas. Ou melhor, não está acontecendo nada, a não ser a vinda de um senhor todo-poderoso com seu empregado. Vários anos se passarão até que o produtor Roger Blanc consiga os meios para produzir a peça que irá estrear finalmente em janeiro de 1953 num pequeno teatro de Paris. O público burguês fica indignado, mas os estudantes e intelectuais se empolgam com estes clowns filósofos. De repente, Samuel Beckett é considerado um grande dramaturgo moderno, mas ele continuará acusando Godot de ter encoberto o resto da sua obra. Enquanto isso, ele se esconde e se recusa a dar entrevistas. Eu não sei mais sobre esta peça do que aquele que consegue lê-la com atenção. Não sei com que finalidade a escrevi. Não sei sobre os personagens nada além do que eles dizem, do que fazem, do que acontece com eles. Não sei quem é Godot, nem ao menos sei se ele existe. E não sei se acreditam nisso aqueles 2 que esperam por ele. Os outros 2 que passam no final de cada um dos 2 atos deve ser para quebrar a monotonia. Tudo o que pude saber eu mostrei. Não é muito, mas me basta. E me basta totalmente. Eu diria até que teria me contentado com menos. Ele dará só uma explicação sobre seu teatro. Nada é mais engraçado do que a desgraça. Nos anos 60, ele ensinará a Godot, que ele considera ter mal visualizado no estágio da escrita, e todas as suas outras peças para dominar a sua imagem. Madeleine Renaud, prisioneira de seu pedaço de terra em Dias Felizes, e as lixeiras de Fim de Jogo se tornarão lendas. Seus planos de direção são tão preciosos quanto uma partitura musical. Em 64, ele depara com Buster Keaton durante a filmagem de seu único roteiro, Filme. Keaton encarna um personagem que, tendo conseguido fugir de todo contato com o mundo exterior, não pode escapar da percepção de si mesmo. Numa manhã de outubro de 69, Beckett recebe um telefonema de seu editor, Jerome Lyndon. Tenho uma má notícia. Você ganhou o prêmio Nobel. Ele hesita, gostaria de recusar, mas teme chamar ainda mais atenção sobre si. Acaba aceitando, mas é Lyndon quem irá receber seu prêmio em Estocolmo. Beckett não pode mais frequentar seus bares e botecos habituais. Sente-se um animal acuado pelos jornalistas e fotógrafos.
No fim de sua vida, ele escreve textos em prosa cada vez mais preciosos e poéticos e peças de teatro sem palavras. No dia 22 de dezembro de 1989, cai a cortina sobre aquele que se dizia inventor da voz e do ouvinte, inventor de si próprio para ter uma companhia. Terra coberta de ruínas. Desisti antes de nascer. Não é possível de outra forma. No entanto, tinha que nascer. Foi ele. Eu estava dentro. É assim que eu vejo a coisa. Foi ele que gritou. Foi ele que veio à luz. Eu não gritei. Eu não vim à luz. Ele é que morrerá. Eu não vou morrer. Talvez ele seja enterrado se for encontrado. Vou estar dentro. Ele vai apodrecer. Eu não vou apodrecer. Só restarão os ossos, estarei dentro. Ele será apenas poeira. Eu estarei dentro. É impossível de outra forma. É assim que eu vejo a coisa. O fim da sua vida e a sua morte. Dublado nos estúdios da Áudio News.